Bom dia, queridos alunos, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Alexandra, sou professora de Educação Física e hoje nós vamos falar um pouco sobre práticas corporais de aventura. Nós vamos falar sobre a escalada. Qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula é conhecer a escalada como prática corporal de aventura, bem como sua possibilidade de adaptação na escola ou em casa. E quais as habilidades que serão trabalhadas? Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física. Recriar as práticas corporais de aventura, reconhecendo as características e seus tipos de práticas. Bom, a escalada. Escalada, o que é a escalada? É o esporte ou a atividade de escalar paredes de rocha, especialmente com auxílio de cordas e equipamentos especiais. Qual que é o objetivo? O objetivo é atingir um ponto final ou um cume de uma face rochosa ou de uma estrutura. Isso é feito utilizando equipamentos específicos dependentes da dificuldade da escalada. É um esporte com uma exigência física elevada que combina ginástica e agilidade com o trabalho mental para executar uma ascensão ou uma travessia. Esta atividade pode ser praticada como forma de recreação ou em níveis mais elevados, como esporte competitivo. Além disso, algumas atividades comerciais utilizam as técnicas da escalada no seu cotidiano, como na manutenção de torres, de comunicação e pontes. Também é uma competência necessária para a realização de operações militares e resgates de emergência. Bom, eu enviei a vocês um questionário diagnóstico para que a gente dê seguimento aos nossos estudos. E ele é o seguinte, tem algumas questões, né? Então a primeira questão é: você conhece alguma prática corporal de aventura? Se você conhece, você vai falar qual é essa atividade de aventura. Você já teve a oportunidade de praticar alguma modalidade? Onde? Em que lugar? Você já presenciou alguma prática de aventura sendo desenvolvida na sua escola? Qual? Então essas perguntas vão dar base norte para os nossos estudos. É importante que vocês respondam. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da escalada esportiva. Não é fácil determinar quando a escalada começou. Alguns autores afirmam que o esporte teve sua origem nos Alpes suíços, no século XVIII, depois que os alpinistas passaram a buscar os caminhos mais difíceis para chegar ao topo das cordilheiras. Para conquistar estes feitos, foram desenvolvidas técnicas e equipamentos especiais que lhes permitisse superar o desafio. A partir daí surgiram várias modalidades diferentes de escalada. Saiba como se deu o desenvolvimento da escalada enquanto esporte. Vamos lá então. Aí tem um gráfico, né? E vocês podem acompanhar aí no gráfico a minha explicação. Então, em 1970, durante um rigoroso inverno, um ucraniano teve a ideia de instalar pedras na parede de sua casa para treinar. Pouco depois, outros escaladores fizeram o mesmo, dando origem à escalada esportiva. Em 1985, na Itália, foi realizado o primeiro campeonato mundial de escalada em parede natural. Já em 1987, ocorreu o primeiro campeonato de escalada em parede artificial. Em 1990, aconteceu a Copa do Mundo de Escalada Esportiva. E em 1992, a escalada foi demonstrada como esporte nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Agora no Brasil. A escalada esportiva começou a ser praticada no final dos anos 80.
Em 1989, em Curitiba, foi realizado o primeiro campeonato sul-americano de escalada esportiva. Depois disso, aumentou o número de atletas e novos patrocinadores passaram a apoiar o esporte, com a possibilidade de ser praticada em ambientes fechados e a partir de muros ou paredes criadas especialmente para este fim. A escalada teve um grande aumento no número de praticantes na última década. A escalada é uma atividade divertida que pode ser praticada por pessoas de qualquer idade, sem abrir mão da segurança. Existem vários tipos de escalada e o esporte pode ser praticado na natureza ou em ambientes artificiais. Algumas modalidades requerem um maior uso de acessórios e de equipamentos de segurança, enquanto outras exigem menos equipamentos. Para aplicação na escola, não é necessário conhecer os diversos tipos de escalada. Basta saber que a escalada praticada em ambientes fechados e artificiais é chamada de escalada indoor. Já a escalada esportiva é o esporte propriamente dito, podendo ser praticado em ambientes abertos ou fechados, com paredes naturais ou artificiais. O objetivo deste esporte é obter o melhor desempenho na subida. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos da escalada. Os principais equipamentos para a prática da escalada são, como vocês podem verificar, a corda de escalada, sapatilha, o magnésio, o pó de magnésio para colocar nas mãos, o freio, os mosquetões, a cadeirinha ou baldri, capacetes W, costuras, nutes e o gamalotes. Bom, agora nós vamos falar sobre os benefícios físicos da escalada. Bom, tem aí um ganho de força muscular e de resistência, também tem o desenvolvimento de habilidades motoras e de coordenação, aumento da massa óssea, evitando fraturas, aumento da flexibilidade do equilíbrio. E agora a gente tem os benefícios psicológicos e cognitivos. Aprender a lidar com medos e as inseguranças. Desenvolvimento da capacidade de concentração, de atenção e de foco. Desenvolvimento do pensamento tático e estratégico. Aumento da capacidade de resolver problemas e de fazer escolhas. E atividades agora, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas atividades que eu passei a vocês, tá? Como praticar a escalada na escola, mesmo que não tenham parede à sua disposição? Como que a gente pode praticar mesmo sem esses materiais aí? A gente pode criar circuitos no chão, usar a grade da escola e outras coisas mais. Agora, e em casa? Como que a gente pode praticar, né, esse tipo de atividade em casa? Quais as adaptações que eu posso fazer? Bom, pedi também, né, que vocês fizessem uma prática corporal, né? Só que antes da prática corporal, vocês precisam fazer um alongamento, né? E aí vocês vão realizar essa prática corporal de aventura, mas sempre com a supervisão dos pais. E aí vocês vão fotografar e me enviar. Então, tem um desafio, né? Escalando entre duas paredes em casa, é uma sugestão, né? Vocês verifiquem aí algumas fotos, tem uma foto aí, né, da professora de vocês fazendo arte, tem um menininho escalando também, e tem uma mocinha também escalando aí, certo? Vamos lá. E aí esse desafio tem algumas dicas para vocês, que eu vou estar falando agora, tá? O cuidado com a segurança é muito importante, então é importante que vocês revistam o solo com colchão para amortecer eventuais quedas e impactos.
O corredor de casa, apesar de desafiador, é um ótimo lugar para iniciar a prática de escalada entre paredes. O espaço deve ter a distância de um cotovelo ao outro com os braços abertos. Coloque um pé e uma mão em cada parede. A mão e o pé esquerdo vão em uma e a mão e o pé direito vão na outra. Pressione as duas paredes ao mesmo tempo, como se estivesse tentando separá-las para sustentar o seu peso. Mova um pé ou uma mão por vez. À medida em que subir um dos lados, o outro precisará de uma pressão extra contra a parede. Inicie pelos desafios mais baixos e à medida que você for ganhando confiança e autonomia, você vai aumentando a altura e o grau de dificuldade à medida em que você vai se acostumando. Não tenha pressa para se aperfeiçoar, respeite o seu limite e o seu tempo. Como qualquer outra habilidade, escalar muros exige prática e dedicação. Caso você ainda esteja inseguro para fazer o desafio, coloque uma cadeira no corredor, suba com cuidado, abra os braços de modo que estes alcancem as paredes e tire uma foto. E aí você vai me enviar para que a sua participação seja validada. Outra possibilidade é escalar uma árvore, amarrando uma corda e tentando subir. E aí você vai usar a sua criatividade, com o espaço que você tem ali à sua disposição. Após a prática adaptada em casa, vocês vão responder algumas questões. A primeira delas é: que tipo de sensações essas práticas de aventura pode nos proporcionar? A segunda questão é: quais os riscos que essas práticas podem oferecer? E a terceira questão: quais os cuidados que devemos observar ao praticar essas atividades? Quais os benefícios que as práticas de aventura podem nos proporcionar? E lembre-se de conferir as atividades e depois clicar em enviar no Google Forms para que a sua participação seja validada. Então eu já me despeço de vocês, agradecendo pela participação. Fiquem em casa e até a próxima aula!